Marco Polo. Quando falamos de macarrão e massas em geral, qual país vem à sua mente? Itália, não é mesmo? A massa é tradicionalmente um prato italiano, mas assim como o Mario, a origem é da Ásia. Bom, e por que eu fiz essa brincadeirinha de Marco Polo com vocês? Porque foi Marco Polo que trouxe para a Itália em uma de suas viagens à China, mais ou menos em meados do século XIII. Logo o prato ficou tão popular. Por quê? Devido ao custo-benefício dele, tá? E aí, ao longo do tempo, ele foi ganhando novos ingredientes e sabores, tá? Bom, ainda há muitas teorias sobre a origem do macarrão, mas a mais comum é essa que eu tô contando aí para vocês, beleza? Bom, para obter, gente, uma massa perfeita é importante a gente conhecer, né, as técnicas e o processo de cozimento. E é isso que a gente vai ver aí, tranquilo? Então, ó, primeiro, precisamos entender alguns conceitos químicos que são importantes para você ter uma massa perfeita. Então, vamos lá. A gente sabe que a água e o óleo não se misturam, né? Mas por que a água e o óleo não se misturam? Para você responder essa pergunta, você precisa saber o que é uma mistura. Então, o que é uma mistura, Larissa? Uma mistura é quando o meu sistema, ou seja, o meu universo de análise, ele é composto por duas ou mais substâncias. Ou seja, quando o meu sistema ele tem dois ou mais componentes. Como, por exemplo, aí, sei lá, se você pegar um copo, seu sistema, e colocar água, açúcar, você vai ter o quê? Mais de uma substância. Isso caracteriza misturas, tá? Bom, misturas podem ser classificadas entre homogêneas e heterogêneas. Quando que ela vai ser homogênea? Quando ela apresentar uma fase. E hétero, de duas ou mais fases. Beleza? E o que é uma fase, Larissa? Então, são porções da mistura que têm propriedades físico-químicas semelhantes. Tá bom? Agora vamos voltar lá para água e óleo? Vamos. Então, a gente viu que é importante a gente saber, né, as características físico-químicas. Vamos ver a característica físico-química de cada um? Vamos começar pela água aí. Bom, a água, ela faz a ligação de hidrogênio, tá? O que é uma ligação de hidrogênio? É a ligação quando você tem o hidrogênio ligado diretamente ao FON, né? O famoso FON, que é o flúor, oxigênio e nitrogênio, ok? Então, como é H2O, ora, o hidrogênio está ligado diretamente ao oxigênio, formando aí a ligação intermolecular de hidrogênio. Outra característica é que a água, ela é polar. Por que ela é polar, Larissa? Porque ela tem pares de elétrons emparelhados que acabam jogando as ligações de hidrogênio para baixo, formando assim uma angulação. Isso que lhe dá a polaridade dela. Outra propriedade física também é a densidade, tá? A água ela tem uma densidade mais ou menos em torno de 1 grama por centímetro cúbico, tá bom? Beleza? Então a gente vê essas características, né, físico-químicas da água, agora vamos ver a do óleo. Se a água tem ligação polar, o óleo tem ligação apolar. Por que ele tem essa ligação apolar? Porque ele não tem pares de elétrons emparelhados, tá? E a harmonia vetorial em suas ligações, beleza? Outra coisa, se a água tem ligação de hidrogênio, o óleo ele tem a ligação do tipo dipolo induzido. Outra coisa também é que o óleo não gosta de água, tá? A gente chama ele de hidrofóbico. Sua densidade está em torno de 0,8 a 0,9, é uma densidade menor. E o que é densidade? É uma relação entre a massa e o volume, beleza? Por que tem essa variação tão grande de densidade? Porque dependendo do óleo, a gente tem desde o óleo de soja até o azeite também considerado como óleo, tá? Bom, como eles têm essas propriedades físico-químicas tão diferentes, por isso que a água e o óleo não se misturam, tá? Eles não têm a mesma ligação, não têm a mesma densidade. Então, ó, o óleo fica em cima e a água fica embaixo devido a essas características aí, tá bom? E o que o macarrão tem a ver com isso? Vamos lá. O macarrão, quando a gente começa a colocar ele na água quente, ele vai absorvendo a molécula de água que vai amolecendo ele, né? E aí ele fica nem no fundo e ele também não fica na superfície. Ele fica no meio, ou seja, ele não tem contato com o óleo. Então, se você coloca óleo na água para separar o macarrão,
Faz alguma diferença? Não, porque ele não tem contato. Tá? E quais são as implicações de você colocar o óleo na água? Tá? Beleza, você pode me questionar assim, na hora que for escorrer, Larissa, esse óleo, ele vai grudar lá na massa, tá? E vai deixar ela solta. Beleza, mas uma parte desse óleo, ele vai pro ralo. Tá? E o óleo, por sua vez, né, que foi pro ralo, vai para onde? Vai para o esgoto. E para onde que vai para o esgoto? Vai para os mares e rios. E o que isso acontece, né? O óleo, ele vai criar, a gente sabe que ele fica na superfície, né? Ele vai criar uma camada impedindo as trocas gasosas com a água. E o que isso gera? Isso gera morte de peixes, tá? E animais que precisam desse oxigênio para sobreviver. Tá, galera? Então, ó, vamos ter mais consciência aí. O problema não sou eu e você, o problema é se todo mundo fizer isso. Tá? Quantas toneladas de óleo a gente vai desperdiçar no meio ambiente? Não faz diferença, fora que você economiza aí um cadinho, né? Bom, e outra coisa também, se você bota o óleo na massa, né? Esse óleo, ele vai impedir a absorção do molho, deixando a sua massa rançosa e sem sabor, ok? Então, ó, vamos lá, acabou esse negócio de óleo na água, hein, galera? Vamos pra massa. Bom, gente, então a massa. A massa, basicamente, é composta por 3 ingredientes. Ovo, água e farinha. Existem algumas vitaminas, tá? E o sal que é adicionado a ela. Mas as vitaminas aí são tão irrelevantes, né? O valor nutricional delas é baixíssimo, ok? Essa combinação da massa, ela gera 2 componentes químicos principais, né? Que é o amido, do grupo dos carboidratos, e a proteína, no nosso caso aí, vai ser os derivados do glúten, beleza? O macarrão também, ele usa uma variedade de trigo diferente desse que a gente tem em casa. É o trigo duro. Isso dificulta a moagem. O que significa? Significa que depois de moída, as partículas da farinha, da sêmola, não são tão finas quanto a farinha de trigo que você costuma usar na sua casa aí, tá? Isso é uma coisa boa? É sim, porque como resultado teremos partículas maiores. Nem todas as proteínas presentes no grão são liberadas, fazendo preservação assim da sua estrutura, tá? Se você olhasse, né, mais de perto a massa, tipo a nível microscópio, você veria que a proteína forma uma teia emaranhada ao redor do amido, ficando presa dentro da massa. Então olha que legal, né? A proteína meio que vai proteger o amido, tá? E isso confere à massa uma textura elástica, caso contrário, ela desmoronaria. Então, ó, a proteína protege o amido e a proteína juntos, né, que vão dar essa elasticidade à massa. Isso significa que a massa é elástica, mas não é o quê? Pegajosa como a massa de pão e pizza. Isso é devido ao tipo de trigo, tá bom? A elasticidade da massa facilita o achatamento em folhas, né? Quando você a abre e o processo de cortar em formatos diferentes. Por isso uma variedade tão grande de massa, que vai desde do espaguete até o penne, rigatone, parafuso, né? Isso é o quê? Devido a essas características aí, tá? Em seguida, quando você prepara a massa, né? Em seguida, ela é posta o quê? Para secar, ou seja, para endurecer. É como a gente compra no mercado mesmo. Então, o que acontece? Ocorre ali a desidratação e a compactação do amido, tá? As cadeias são alinhadas em boas estruturas e ordenadas sem água e nenhum ar entre elas, maximizando assim as ligações de hidrogênio. Lembra da ligação de hidrogênio lá? Tá? Entre os polímeros do amido. Então, ó, como a gente pode observar aí na imagem, tá? Enquanto o macarrão está cozinhando, a água é absorvida pelas partículas do amido, que por sua vez formam um gel em torno do macarrão, deixando ele macio e gomoso. Isso graças à água, tá? A interação da água com o amido e a proteína. Também a proteína, a desnaturação da proteína confere essa elasticidade a ela. Beleza? Bom, o que a água faz, gente? A água começa o quê? Vamos invadir. Vamos invadir. Então ela começa a invadir, né? As cadeias
poliméricas bem compactadas, formando nova ligação de hidrogênio com o amido. Se o amido ele também faz ligação de hidrogênio, como a gente observou ali, a água também. Então ela começa a criar novas ligações com ele. Logo, as cadeias poliméricas são completamente cercadas pela água, tornando-se livres para se movimentar em solução, ou seja, elas se dissolvem. Por isso que a água tem uma coloraçãozinha esbranquiçada. Uma parte do amido é desprendido da massa, tá? Pela água e fica lá em solução, tá? Essa água aí é riquíssima, tá? Eu vou falar dela mais à frente. Bom, para não grudar a massa, o que a gente tem que fazer? É importante, né, manter a água fervendo, ou seja, borbulhando. Porque borbulhar mexe a massa, evitando assim que ela grude, tá? E o importante é mexer. Se você não quer que a sua massa grude, você tem que mexer ela. E tem que estar em constante borbulhamento também, porque o borbulhamento ajuda ela a se movimentar ali na água, não deixando o macarrão grudar um no outro, né? Vimos que durante o processo de cozimento, as interações entre a proteína e o amido, né, são manipuladas para obter um macarrão al dente perfeito. Ainda há muita polêmica sobre o ponto do macarrão. Tem gente que prefere ele mais mole, outros mais mastigável. Eu tô com a galera do mastigável, tá, gente? Porque, ó, eu acho que a gente tem dente pra usar, beleza? Então eu gosto de um macarrão mais com uma texturazinha pra gente poder mastigar ele. Eu não gosto muito de macarrão muito mole, porque eu acho também que não há uma absorção muito boa do molho, ok? Então ele tem menos sabor. Então, galera, vamos lá para as dicas, né? Se você quiser uma massa perfeita, al dente, tá? Então eu vou te passar aí umas dicas. Primeira, gente, importante olhar o rótulo da farinha, não necessariamente a marca. Dê preferência para farinhas, né, que tem um alto teor de proteína. Então nem toda farinha de cara, ela é boa não, tá? Importante olhar o rótulo, porque a gente sabe que quanto maior, né, a quantidade de proteína, maior será a interação com o amido. Então, ó, mais mastigável e elástica vai ser a sua massa, beleza? Então, ó, proteína é importante. Outra coisa, dê preferência para as farinhas de grão duro, tá? Não podemos esquecer, o sal na água é importante, tá? Ele acelera a absorção de água do cozimento, né? Melhorando as propriedades viscoelásticas da massa. E outra coisa também, o sal ele ajuda na aparência. Ele dá uma aparência uniforme e maciez na massa. Nunca, jamais coloque óleo ou qualquer outro tipo de gordura na água, direto, no macarrão, tá? E nem na água. Bom, isso diminui a absorção de molho. Logo a sua massa vai ficar o quê? Rançosa, sem sabor, né? E por fim, não menos importante, olha, primeiro, gente, depois que você escorrer lá o seu macarrão, coloque queijo na massa, tá? Queijo primeiro, depois o molho. Por que isso, Larissa? Ó, o queijo gruda na massa e o molho gruda no queijo, realçando assim ainda mais o sabor do seu macarrão perfeito. E se você quiser, você pode botar um pouquinho por cima, né, para polvilhar, para decorar, ou mais queijo, porque queijo é muito bom, né? Então, gente, é isso, né? Cozinhar é química, não há maneira de contornar isso. Toda vez que você ferve uma água, adiciona sal ou prepara um molho, está criando uma transformação química. Felizmente, saber um pouco mais sobre como essa ciência ocorre pode ajudar a criar pratos realmente saborosos. Então é isso, ó. Espero que vocês tenham gostado aí. Não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? Compartilha, assistam. Vai vir muito mais coisas aí pra vocês, tá? Muito mais curiosidades do nosso dia a dia. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, galera. Ah, eu vou deixar aqui, ó, um link. Vou preparar, já que a gente tem a massa perfeita, eu vou preparar aqui, vou ensinar vocês o meu molho, tá? Pra gente comer na nossa massa perfeitinha aí. Então, ó, vou estar botando aí pra vocês a receitinha do meu molho, tá? Beijos.